nossa terceira parte aqui do tema diferentes formas de relevo. Eu deixei uma partezinha falando da diferença entre altitude e altura, certo? Só para relembrar vocês aí, ok? Também deixei a outra parte das formas de representar o relevo, como o mapa isométrico, as curvas de nível. E hoje nós vamos falar das macroformas de relevo, as principais formas de relevo, como as montanhas, os planaltos, as planícies e a depressão, ok? E ver alguns relevos, alguns tipos de relevo que a gente precisa olhar com uma escala de detalhe, né? Olhar com mais detalhe para a gente perceber que tipo de relevo é aquele, tá? Tranquilo? Entre as macroformas de relevo, as principais formas de relevo, né, nós temos as montanhas, elas são as mais elevadas da superfície terrestre. E quando a gente tem um conjunto de montanhas, nós chamamos de cadeia montanhosa ou de cordilheiras, ok? As montanhas podem surgir através de processo vulcânico, nós temos as montanhas vulcânicas como o Monte Fuji, e as montanhas também podem surgir a partir do processo de convergência de placas, tá? Por isso que a estrutura geológica das montanhas, ditas montanhas terciárias, são os dobramentos modernos, né? A estrutura geológica de dobramento moderno. Por quê? Porque elas vão surgir a partir do choque de placas, limites convergentes, tá? Gerando um processo de dobramento. Isso é, a placa mais densa vai em direção ao manto, né? E a placa menos densa ela vai acabar sofrendo um processo de dobramento, né? E soerguendo essa parte da placa, certo? E moderno porque surge recentemente no tempo geológico, tranquilo? Isso é, no período terciário, dentro da era Cenozoica, tá? Por volta de 66 milhões de anos atrás, tá? Então as montanhas também podem surgir através do processo vulcânico ou através do processo de convergência de placas, ok? As montanhas terciárias mais famosas que nós conhecemos são os Andes, né? O Himalaia, por exemplo. Essa imagem aqui é do Himalaia, certo? Temos aqui a Cordilheira dos Andes. Olha aqui o mapa hipossométrico da América do Sul, mostrando as áreas com maior altitude, com menos altitude, né? As áreas mais verdes a gente pode ver que a altitude não é tão elevada, né? Áreas de planície, né? Você vê que áreas muito elevadas também podem aparecer com a cor roxa, e a gente pode ver ali a região dos Andes, né? Um roxo mais claro, tá? São as montanhas ali, é uma montanha terciária, a Cordilheira dos Andes. Bom, os planaltos eles podem de 200 a 300 metros ou chegar até 3.000 metros. Geralmente são cercados de depressões, tá? E sofre bastante o processo de erosão. Então, isso é, os planaltos perdem muitos sedimentos, tá? E os planaltos podem ser cristalinos, então a rocha metamórfica vai estar ali presente na sua estrutura. Então, um planalto cristalino, as rochas presentes lá são rochas metamórficas, tá? Planalto pode ser basáltico, ok? Então, você tem a presença das rochas magmáticas, certo? Ou rochas ígneas. Então, um planalto pode ser também sedimentar. Você tem a presença de rochas sedimentares ali, por exemplo, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o planalto da Borborema, ele vai estar dentro da cadeia dos planaltos atlânticos, que é um planalto, um planalto, a gente pode chamar de planalto cristalino, né? Porque a sua estrutura geológica é um disco cristalino, né? Rochas metamórficas e magmáticas vão estar presentes nessa estrutura. Aí esses planaltos, é claro, a gente vai ter várias formas de relevo presentes nessa porção próxima ao litoral, né? Planaltos, serras, colinas, que vão ter na sua estrutura, né, rochas geralmente metamórficas e magmáticas, certo? Mas principalmente rochas metamórficas, que sofreram um processo de metamorfismo, de transformação. Então, o planalto da Borborema, que vocês estão vendo aqui na imagem, é um planalto cristalino, tá? Que tem a sua rocha, as rochas metamórficas presentes ali. Show de bola? As planícies e as depressões também são outras duas grandes macroformas, né? As planícies geralmente são pouco acidentadas, podem chegar no máximo de 200 ou até 300 metros, recebem muitos sedimentos das partes mais elevadas, geralmente áreas de planaltos e serras e colinas, tá? E as planícies podem ser fluviais, sedimentos que vieram do rio, formaram aquela planície, ou então de origem marinha, né? Então, planície costeira, nós vimos aqui no Brasil, vimos aqui no mapa do Brasil, melhor dizendo, ali uma planície costeira, né? Foi formada essa planície por conta, né, desse movimento na água do mar, trazendo esses sedimentos, então de origem marinha, e também pode ter uma planície lacustre, geralmente vindo de alguns lagos, né? E próximas a esses lagos,
ok? As depressões são as áreas mais baixas do que aquelas áreas que estão próximas à depressão, né? Do que está circundando ela, ok? E elas podem ser absolutas e relativas. Absolutas quando essa depressão está abaixo do nível do mar, e relativa quando essa depressão está acima do nível do mar. As depressões, assim como as planícies, recebem muito sedimento de áreas mais elevadas, ok? Ó, essa imagem aqui é da depressão sertaneja, tá? Ela tá após ali o Planalto da Borborema. Show de bola? Aí agora quero ver aí se você de casa sabe identificar algumas formas de relevo. Agora as formas de relevo que eu vou mostrar para vocês são formas de relevo em uma escala de mais detalhe. Você precisa olhar com mais precisão para você identificar esse tipo de relevo, tá? Por exemplo, olhando essa imagem, né, que tipo de relevo é nessa escala de mais detalhe, né, chegando mais próximo para a gente ver aqui? Seria uma serra, um planalto, um vale ou uma escarpa? Pensa aí, 5 segundos. 5 segundos para você pensar. Bom, aqui, gente, no caso vai ser uma serra, tá? Vai ser uma serra, ok? As serras podem de 600 metros até 2.000 metros. Então, geralmente, ela vai ter desníveis altimétricos e muitos picos. Essa imagem que vocês estão vendo da serra aparecendo não é mesmo uma serra de cortar, por isso tem esse nome, né? Se a gente for, deixa eu só voltar na imagem aqui. Tá vendo? É como se fosse ali um serrote, né? Parecendo um serrote. Pontos mais altos, pontos mais baixos, pontos mais altos, pontos mais baixos. Tá? Então, é por isso esse nome. Tranquilo? Aqui, nós temos aqui a colina de Montematre, o Morro do Castelo, que já não existe mais, onde fica hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Certo? Olha o Tum Tum Tuk Sahur ali, ele não tem nada a ver com a retirada do Morro do Castelo, né? É só uma brincadeira. Bom, mas e aí? Qual é o tipo de relevo que a gente está vendo aqui? É uma colina, um morrote, um vale ou uma escarpa? Dessas duas imagens. Aqui, nesse caso, gente, são colinas, né? Que a gente chama genericamente de monte ou de morro. São formas de relevo com pequenas elevações, tá? Ok? Tranquilo? E esse aqui, hein? Que tipo de relevo, que forma de relevo é? Escarpa, vale ou chapada? Gente, nesse caso aqui vai ser uma escarpa, tá? As escarpas são rampas, geralmente, né, essas rampas formadas, seja pelo processo de erosão. Primeiro vem um processo de intemperismo, que vai gerar o desgaste dessa rocha, seja um intemperismo biológico, um intemperismo físico, ou um intemperismo gerado ali pela água, intemperismo químico, certo? E havia um processo de erosão em seguida, que é a remoção e o transporte, né, dessas partículas menores de rocha, desses sedimentos. Tá? E aí acabam um processo ali, possivelmente de uma erosão marinha ou até mesmo marinha não, né, mas na verdade uma erosão fluvial ou eólica. Marinha não pode ser porque aqui a gente não está próximo ao mar, mas a gente está vendo um rio ali. Então uma erosão fluvial ou uma erosão eólica pode ter gerado essas escarpas aqui, ok? Elas geralmente vão ser encontradas nas bordas dos planaltos e das serras. E aqui para a gente encerrar, né? Quem é o vale e quem é a chapada aqui, né? Vale, qual é o vale e qual é a chapada? Bom, ó, a chapada é essa aqui, ó, ao canto, né? No seu canto esquerdo, onde subiu agora, onde apareceu aqui, ó, superfície horizontal cuja altitude é superior a 600 metros e geralmente é constituída de arenito, então de uma rocha sedimentar, tá? As chapadas lembram muito os planaltos também, ok? Chapada, né, porque tem essa superfície, a superfície elevada, aplainada, vocês estão vendo aqui. E ao lado nós temos o vale, aqui é o Vale do Paraíba, né, que pega a parte de São Paulo, Rio de Janeiro. Okay? Nós temos o rio Paraíba do Sul passando ali, claro que a imagem está um pouco distante, certo? E os vales são áreas mais baixas, geralmente cercadas por áreas mais altas, podendo ser uma serra, uma colina, um planalto, tá? E o vale é formado por uma ação erosiva da própria água que está passando ali, tá? É bom lembrar que a formação desses vales, das serras e dos planaltos tem a ver com o movimento de epirogênese, que é um movimento de ascendência e descendência, tá? De grandes áreas da crosta, ok? Eu faço mais um vídeo aqui à frente sobre agentes internos e externos do relevo para a gente falar desses movimentos, como orogênese, pirogênese, tá? Vulcanismo, entre outros,
ok? Então aqui, ó, temos a Chapada da Diamantina e aqui ao lado, né, a imagem que está aqui com esse textinho em amarelo é o Vale do Paraíba do Sul, tá? Vale do Paraíba. Aqui só para a gente relembrar, né, essas diversas formas de relevo, montanhas e serras, as colinas, o vale, planalto, a depressão, a planície, foi o nosso objetivo hoje aqui nessa terceira parte do vídeo das diferentes formas de relevo. Ok, gente? Valeu, muito bom estar com vocês aqui. Curte, compartilha esse vídeo.